Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje é: estamos vivendo no fim dos tempos? Estamos vivendo no fim dos tempos? Então eu quero aproveitar este momento para poder trazer pelo menos uma base, um direcionamento dentro das escrituras sagradas, mesmo que sendo de forma bem resumida, tá? Então tem muita gente que tem dúvida acerca se realmente estamos já vivendo os últimos tempos, se já estamos vivendo o fim dos tempos, em que era nós estamos, em que tempo nós estamos dentro desses últimos tempos. Então vamos lá. Eu quero crer que eu vou estar fazendo aí uns 4 ou 5 vídeos acerca disso. Já tenho no canal sobre esse assunto, tá? Então se você se inscrever no canal, Carlos Zanino, no YouTube, claro, você vai me encontrar. Você se inscreve, ative o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos. São todos os dias, praticamente todos os dias, um vídeo novo ou correr ligado. Deixa like ou dislike e embaixo você deixa aí o que você achou, uma sugestão, tá? Nos comentários, diga aí o que você achou e até mesmo uma sugestão de vídeo. Vamos lá, bora, sem perder tempo. Estamos vivendo no fim dos tempos? Essa é a pergunta. Vamos lá. Em certo sentido, estamos vivendo sim. Volto a repetir, em certo sentido, temos estado nos últimos dias. Por quê? Por séculos, depois de Jesus, depois que Jesus veio, há 2000 anos atrás, contando 2000 anos atrás, para cá, andando para frente, para os fins, ou para os finalmente, nós vamos entender. Vamos lá. Apóstolo Pedro, refere-se ao tempo em que ele estava vivendo como o fim dos tempos. Pedro, Paulo, João, o próprio Cristo já estava dando indicação que depois da era de Cristo, vivendo a era cristã, tá? Já se falava sobre o fim dos tempos. Então a qualquer tempo seria. Qualquer tempo. Mas desde que o tempo seja ou fosse no tempo de Deus. Então tem algumas seitas, algumas religiões que já marcaram a vinda de Jesus, já marcaram a tribulação, a grande tribulação, enfim. Por último agora, um pastor aí acabou dizendo que dia 30 agora passado seria uma situação nunca vista, de muitas mortes, de acidentes, gente desmaiando, gente morrendo, uma coisa mundial, uma coisa assim horrível, terrível, né, a partir de meia-noite do dia 30, mas nada aconteceu. Então assim, vamos ficar atentos, vamos ficar com a Bíblia, vamos ler as Escrituras, é melhor esperar em Deus, porque dia e hora não há, só Deus sabe o dia e a hora. Então cabe a nós estarmos vigilantes, estarmos firmes na fé. Essa semana agora eu fiz 2 vídeos falando só sobre isso, estar firmes na fé, sede corajosos, sede firmes, estejam em fé, para vencer todas as coisas, ok? Então vamos lá. Então Pedro fazendo referência aqui, ele usa primeiro a Pedro 1:20 e Hebreus 1:2. Se você olhar primeiro a Pedro 1:20 e Hebreus 1:2, você vai confirmar essa minha fala, tá? Então vamos lá. Paulo fala da igreja como aqueles sobre que os fins dos séculos já tenha chegado. Apóstolo Paulo também referindo depois de Jesus Cristo, tá? Então contando depois de Jesus Cristo a qualquer hora, tá certo? A qualquer tempo. Então já podia ter acontecido? Sim, mas ainda não aconteceu, tá? O desfecho final ainda não aconteceu. Nós estamos aí como que batendo as portas desse início, desse grande final, tá certo? Então vamos lá. E aonde está escrito isso, Carlos? 1 Coríntios 10:11. Confere na sua Bíblia, eu quero te instigar, eu quero te incentivar a ler as Escrituras Sagradas. Então, eu disse lá em Pedro e agora estou dizendo em Paulo. Então, em Paulo é 1 Coríntios 10:11, tá? Então, nesta dispensação, a palavra veio a João. Olha de novo, João 1:14. Eu falei de Pedro, Paulo e João. Então, João 1:14. Pois dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, tá? A nossa salvação foi assegurada. Olha aí,
Então, mais um trecho a respeito de estarmos firmes na fé, crendo que Ele é o nosso Salvador. Nós estamos falando de Jesus. Então, onde é que está isso? Hebreus 9, 26. Dá uma olhadinha em Hebreus 9, 26. Tá? Não dá para ficar discorrendo os versículos aqui. Tá? Então, vamos lá. E o Espírito foi derramado. Atos 2, 16, 18. Em Atos, é muito importante essa carta, né? Esse ato dos apóstolos, atitude, trabalho, obra, os feitos dos apóstolos. Então, se você pegar Atos dos Apóstolos de carreirinha, você vai entender melhor o que eu estou falando. Então, a partir do 11, se não me engano, 11, 26, ali começa a igreja, ali começa a grande dispensação com relação ao gentio, né? Então começa a grande administração. Dispensação também significa o começo de administração, tá? Então aí começaria uma nova dispensação, tá? Então se você olhar Atos dos Apóstolos de carreirinha, dá uma olhadinha lá que é importante esse livro também, tá certo? Então vamos lá. Estamos vivendo na era final, antes de tudo, ou antes de Deus julgar o mundo. Então isso está muito próximo. Por quê? Por causa dos sinais. Se você for ler a história da humanidade, as catástrofes, as fomes e as guerras, as pestes, elas sempre aconteceram na história do ser humano. Se você for ler, não precisa ser um expert para saber o que eu estou falando. Mas, no entanto, porém, entretanto, no tanto que eu estou falando aqui, que são poucas as palavras, nunca tivemos aí algo parecido como nós estamos vivendo hoje, de forma mundial, tá certo? Então vamos lá. Ok, então referindo-se a esses tempos, estamos o quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Entretanto, geralmente, quando as pessoas falam dos últimos dias ou últimos tempos, dos sinais dos tempos, estão se referindo à tribulação e ao período bem antes, quando ocorrem os eventos apocalípticos, eventos escatológicos, dos fins dos tempos, né? Os estudos dos finais dos tempos. Então, não vamos entrar aqui agora, porque eu quero trazer aí nos vídeos depois desse, sendo que eu já tenho no canal assunto sobre esse assunto, tá? Tô chovendo aqui no molhado. Tá? Então vamos lá. Então o que acontece? Nós temos visto em Apocalipse e vemos nesse livro descrevendo um grande desfecho. Mas a pergunta aqui é: a tribulação já começou? Uma pergunta, é a segunda pergunta. A tribulação já começou? Então vamos lá. No momento da redação desse artigo, no momento desse estudo aqui, tá? No momento desse estudo aqui, pois a igreja não foi arrebatada até então, né? O autor aqui, eu estou usando o autor desse assunto aqui. O assunto não é meu, tá? Então, o autor aqui, no momento em que ele escreveu, essa equipe que escreveu essa redação, esse reporte, né? Ele diz assim: até então não aconteceu o arrebatamento. Então, quer dizer, o arrebatamento ainda não aconteceu. A grande tribulação ainda não aconteceu, tá? Então, o que acontece? Então, estamos vivendo os últimos dias imediatamente. Nós estamos vivendo realmente nos últimos tempos, tá? Mas e com relação à tribulação? Eu não respondi ainda, né? Então vamos lá. Ó, a Bíblia profetiza muitos eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Esses eventos podem ser categorizados ou estar dentro de coisas ou acontecimentos naturais, sociológicos, tecnológicos e políticos. Né? Que nem, vamos supor, você já tem ouvido falar da globalização, não tem ouvido falar? Lógico que tem. Moeda única, governo único, uma só religião. Você já ouviu falar nisso? Ó, isso já vem sendo falado desde os finais dos anos 90, começo dos anos 2000, de 2000 para cá, precisamente se fala muito nisso, tá? Nos últimos tempos, nesses últimos 20 anos se fala muito sobre essa questão e essa preparação para um grande reset, uma nova era, tá certo? Então eu acredito que você já tenha ouvido falar. Se você não viu, procura saber. É importante, tá? Então vamos lá. Esses eventos, eles estão entrelados, embora talvez não possamos ver diretamente esses acontecimentos, mas nós vemos que seus precursores já estavam ali alertando.
Quando eu disse, volte, dê uma olhadinha, estude um pouquinho, você vai entender melhor o que eu estou falando agora, tá? Então o que acontece? São pequenos choques, pequenos eventos, né, que estão acontecendo para que as coisas tomem de fato esse rumo final, tá? Então Lucas 21:11, presta atenção, Evangelho de São Lucas 21:11, eu já estou no final, tá? Enumera alguns dos sinais naturais que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus. Grandes terremotos, epidemias, fomes, guerras, vários lugares haverá coisas espantosas, sinais no céu e na terra, tremores, vulcões, tufões, tá certo? Então são eventos cataclísmicos, são eventos aqui de natureza da terra, estão correlacionados às coisas espirituais também, tá certo? Então vamos lá. Então esses grandes acontecimentos, epidemias, pandemias, fomes, coisas acontecendo em todos os lugares, sinais no céu, sinais da terra, tudo isso vem demonstrando o quê? Que nós estamos realmente muito próximos disso, tá? Então esses eventos, o próprio Jesus já vinha comentando sobre isso. Se você for dar uma olhadinha nos evangelhos, você vai encontrar algo assim, nesse sentido. Eu até digo para você, leia os evangelhos, apesar que os evangelhos, os 4 evangelhos, eles foram escritos não diretamente para nós, igreja gentílica, foram escritos para o grego, romano, o judeu, tá certo? Mas, como o judeu rejeitou a Jesus, rejeitou o Messias, esses benefícios chegaram até nós, ok? É assunto para outro vídeo, tá? Vamos lá. Então, à medida que se intensifica, à medida que isso acontece, que essas coisas vão chegando, nós vamos percebendo que aquelas questões de teoria da conspiração hoje já são um fato. Tá? Depois você dá uma procuradinha lá, procura saber sobre FEMA, FEMA, F-E-M-A. Isso era uma teoria da conspiração nos anos 80, hoje já é realidade. Dá uma olhadinha, tá? Blue Beam também era algo que eles até hoje ainda comentam que algumas coisas que estão acontecendo estejam relacionadas a Blue Beam. Pois dá uma olhadinha aí, tá? Vamos lá. Eu quero só adiantar aqui para a gente poder estar finalizando. Então, os princípios de dores está lá em Mateus 24:8. Dá uma olhadinha em Mateus, Evangelho de São Mateus 24:8. Você vai observar, você vai ver, ler, estudar a respeito desses sinais, tá bom? Então vamos correndo aqui. Então a Bíblia lista os sinais espirituais positivos e negativos em 2 Timóteo 4:3 e 4. 2 Timóteo 4:3 e 4. Dá uma olhadinha lá, eu quero te instigar, aumentando aí a sua vontade e desejo de estar lendo. Aí dá uma olhadinha, volta lá no Velho Testamento para você entender melhor o que eu estou falando. Joel 2:28-29, um dos profetas menores do Velho Testamento, tá? Joel 2:28-29. Aonde mais, Carlos? Atos dos Apóstolos 2:16. Por que Atos dos Apóstolos 2:16? Porque foi o momento que o Espírito Santo veio, desceu pela primeira vez sobre as pessoas que ali estavam. Beleza? E encheu todo aquele lugar e as pessoas que ali se encontravam reunidas. Então, a partir dali, nós vemos aí o mover da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Beleza? Então, era isso que eu tinha para vocês, tá bom? O vídeo ficou até longo demais. Eu achei que eu ia enxugar um pouquinho, deixar ele menorzinho, mas aí, pra gente poder fazer um desfecho legal, eu fui aí até 14 minutos e 12, tá? Então, ó, Deus abençoe você, sua casa, sua família e tudo que você estiver fazendo. Não se esquece de se inscrever. Eu quero fazer pelo menos mais 3 ou 4 vídeos a respeito deste assunto dos fins dos tempos, ok? Arrebatamento, tribulação, grande tribulação, a volta de Cristo, a noiva, o casamento, o retorno, o ato dos apóstolos, o milênio, o tronos e os fins, a morte, Satanás, julgamento, tudo isso eu queria trazer para vocês. Próximo vídeo eu faço. Deus abençoe e até.